Yeah, it's the hippo song. It's about the hippopotamus. The most dangerous land animal in the world. Hippopotamus. 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 Ow! I'm a hippopotamus. I like swimming. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem vos fala é Rodrigo Carboni. E estamos de volta com o Degustando Séries para o episódio 89. Estamos quase chegando no 100º episódio desse podcast. Quem diria, né? Estamos quase lá e vai fechar talvez já ou não. 2 anos mais ou menos já de podcast. Que loucura, o tempo passa rápido. E claro que hoje eu não vou estar aqui sozinho falando, né, com vocês. Eu tenho sempre alguém comigo. E hoje tenho um convidado muito especial que já estava aqui, né, sendo convidado para estar aqui há algum tempo. A agenda dele é um cara famoso, um cara que aparece na televisão, gente. Então, eu tenho a honra de apresentar aqui o @Micael Melo, Micael com K, meu amigo Micael, tudo bem? Boa noite não, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, repetindo o que você falou, porque, né, é a hora que a galera estiver ouvindo. Tô muito feliz e eu tô feliz de finalmente conseguir, né, porque tá difícil realmente a agenda. Mas é bom, pô, se tá complicada a agenda é porque Não, tá tá bom, não tem o que reclamar. E aí, finalmente consegui, tive que botar os episódios em dia, ó, que provavelmente se não fosse o compromisso com o podcast, eu não teria colocado a série em dia, que eu tava devendo 4 e 5. Consegui ouvir pra estar aqui e comentar, e daqui a pouco falo o que eu achei, mas acho que tá mais para positivo do que negativo. Olha aí. Vamos ver o que o Micael tá achando da série, será que ele tá gostando? Posso chamar de Mica, né? Imagina, quando chamam de Micael, Mica, né? Eu acho que estão brigando comigo. É muito formal, né? É muito formal, pode chamar de Mica. Então tá, depois eu vou ver o que o Mica tá achando da série. Hoje estaremos somente eu e ele aqui, mas eu prometo que lá no final tem uma surpresinha. Então, fiquem aí com a gente. Então tem que ouvir até o final, né? Pra guardar o mistério aí. Tem que ver até o final. Degustando séries. The idiot's in control. Então agora é aquela parte do podcast, pra quem já conhece ou pra quem não conhece, né? Falamos sobre o episódio sem spoilers, uma impressão rápida, comentários rápidos, na verdade, né? Não só sobre esse episódio, né? Que tem o título O Manicômio, mas também já vou perguntar pro Mica o que ele tá achando da série até aqui, sabendo que esse é o penúltimo episódio, trata-se de uma minissérie. Então é isso, o que tu tá achando da série e o que tu achou desse 5º episódio, claro que sem spoiler, por enquanto. E eu gostei bastante, eu tô gostando bastante, assim, eu vi bastante gente, eu já vi muita gente reclamando e tal, do começo. O primeiro episódio me prendeu muito, porque eu achei ele muito dinâmico, assim, né, quando vai trocando ali as personalidades e tal. Eu achei muito bom o primeiro episódio, me prendeu, porque eu acho que o primeiro episódio tem que ter essa característica de te prender, né, pra que você continue. E eu acho que ela vem se mantendo constante, assim. Eu não acho que esse último episódio foi bem bom, mas não acho que foi o melhor. Eu acho que todos eles, na minha visão, claro, estão num nível muito parecido, assim. Esse, claro, eu acho que ele teve algumas emoções a mais, assim, que a gente pode pontuar, vai pontuar, né? Muitas emoções, né? Muitas emoções. Só que eu acho que, eu não dá pra sentir que é o último já, o próximo. Porque parece que tem tanta coisa pra desenvolver ainda, sabe? E aí eu acho que como minissérie não dá. Não vai dar conta, eu acho, de responder tudo. Eu digo nem responder, porque eu não acho que é uma série com tantos mistérios. É mais uma série que você tem que parar pra pensar do que tá acontecendo. Porque é difícil, às vezes, você entender, sabe, algumas coisas. E pelo menos eu tô com uma dificuldade, às vezes, de entender algumas coisas e tal. Mas porque ela é bem ágil. Eu tô achando a série muito ágil, assim. Eu sou um crítico ferrenho das séries da Marvel, no geral, porque pelo menos na minha análise, assim, né, eu gostei muito de WandaVision, mas as que vieram na sequência, nenhuma conseguiu alcançar, assim. Em termos narrativos, eu acho que elas são pontes. Que te prendesse Não me também, prendeu, né? Nenhuma delas prendeu. Loki foi uma grande decepção, assim. Eu acho que são séries que não são só pontes, elas não vivem por si. E é aquela coisa, né? Você sempre esperando pelo amanhã, você não curte a experiência hoje, você tá sempre pensando no amanhã.
que é uma coisa que me incomoda um pouco. E aí essas séries realmente elas não te nutrem com tantas coisas, né? Eu até tô devendo terminar a série do... Gente, até... Gavião Isso, que eu não terminei. Tô devendo... O primeiro episódio eu achei legalzinho, assim, nada que, meu... Eu acho que se fosse uma coisa incrível, eu teria me esforçado quando saiu pra terminar, mas não... Pra querer ver o resto. Não achei... Não vou julgar, amigo. É, Não vou julgar. não achei ruim. Não vou julgar. Só não achei sensacional. Aí, quando eu cheguei aqui no Cavaleiro da Lua, o primeiro episódio eu achei muito bom. Falei, cara, eu preciso acompanhar essa série, porque muito boa. Tipo, gostei muito. E aí eu acho que tem uma galera que fica criticando a questão dos efeitos visuais. Pra mim não é o problema. Eu acho que as pessoas estão acostumadas com um padrão muito alto e televisão não é assim. As séries de televisão nunca tiveram efeitos tão bons. Hoje em dia que tem. Acho que Game of Thrones principalmente quebrou esse paradigma, né? Mas eu acho que as pessoas... Sim. Eu acho que o que a série apresenta tá super ok, tá super bom. Não precisa ser uma coisa... Não vai ser o orçamento do filme, né? Não vai... E mesmo assim, né? Eu acho que o CGI dos últimos filmes da Marvel nem foram tão bons assim. Sendo bem honesto, assim. Então, eu acho, né? Nossa, da Viúva Negra mesmo. Mas no geral... Pra mim... É verdade, Nossa, verdade. aquela cena, tem uma cena lá perto. Mas eu acho que os efeitos aqui, visuais, estão bem satisfatórios. Eu acho que o uniforme é muito bonito. As cenas de luta são bem legais. Eu acho as cenas bem legais. O vilão eu acho bom. Muito bom o vilão. Cara, pegaram atores muito bons, né? Assim, o Ethan Hawke e o Não, Oscar Isaac são E o Oscar sensacionais. O Oscar Isaac tá debulhando, assim, né? Tá muito bom. Né? Porque, e aquela coisa, você tá interpretando... É a mesma pessoa, mas são personalidades diferentes, que têm seus próprios nomes. diferentes. E ele consegue... E ele troca muito troca rápido, muito né? rápido, e aí você consegue... Claro, tem um sotaque também, né? Tem o sotaque britânico, etc. Mas não só isso, né? Toda a questão da personalidade, enfim, eu acho que ele tá fazendo muito bem. E é um ator que nunca me decepcionou, pelo menos, né? E o Ethan Hawke, também, sem palavras, ele é sensacional. E ele continua muito bom, né? Ele tá muito bem nessa série, com uma coisa ali meio misteriosa, que você não sabe direito quais são os interesses. E é bem interessante. Um manipulador, né? É bem, bem interessante, porque não é um vilão que te ameaça fisicamente, é um vilão que te ameaça psicologicamente, assim. Então... tá bem interessante, assim, ó. Esse episódio, né, pra mim, continua muito bom, na mesma linha dos outros. Não, perfeito. E vários pontos que tu trouxe aqui, tu tocou, até a gente até falou disso nos episódios anteriores, do podcast aqui. Não, então, imagina. Já faço o convite pra você. Você que ainda não ouviu os podcasts antigos, tá aí as referências que o Mika trouxe e também tem outras coisas lá que a gente falou, então... Já volta aí no Spotify depois e acompanhe, se você ainda não ouviu. Eu pego uma coisa duas coisas, na verdade, que tu falou e que pra mim, sem spoiler, claro, nesse momento, que me chamaram a atenção nesse episódio. É a carga emocional dele, que pra mim ele é um episódio muito triste, muito forte. Até brinquei disso lá no meu Instagram, né, de que a Marvel precisa pagar a terapia pra galera. Ultimamente, né? Porque, mas eu não chorei, mas eu achei bem emocionante. Eu achei, assim, ó, bem forte, assim, sabe? Sim. O título é O Manicômio, mas poderia ser A Depressão, Sim. porque foi triste. Foi triste. E o segundo ponto é a atuação do Oscar Isaac, porque é absurdo, assim. É impressionante o que ele consegue fazer. Trocando sotaque, quando ele troca de personalidade, ele troca o jeito dele também, né? Até a postura muda. Sim. Né? O Mark Spector é um cara muito mais, né, peito inchado, assim, sabe? E tu vê que ele tem aquela imposição, né, pra falar e tudo mais, aquela segurança pra falar, aquela confiança pra falar e tal, pra gesticular, agir. E o Steven, né, Steven Grant, ele é muito mais intimista, né? Ele é um cara mais, né, curvado, mais, né, meio atrapalhado, meio tímido e tal. Então ele consegue trocar muito rápido. Então não é gritante assim, pra quem vê, assim. é gritante. E, tipo, é uma coisa que, cara, tem que ser muito bom ator pra poder fazer uma coisa dessa. Não, por isso que escolheram cena, ele, assim, né? Porque ele é muito bom. Total. Mas bem,
agora é aquele momento, né, que a gente avisa que logo mais no próximo bloco virão os spoilers desse episódio, desse penúltimo episódio de Cavaleiro da Lua. Então, se você ainda não assistiu, salva o podcast, dá aquele pause, salva o podcast aí para retornar aqui depois que assistir. Mas se você já assistiu ou não se importa com spoilers, continue com a gente. Mas antes da vinheta vir, vou lembrar para você seguir lá nas redes sociais. Vai lá no Instagram e se ainda não segue, segue @geekuniversal, @resenha pós-créditos, que é a minha página, e também a página do nosso convidado, @o Mikael Melo. É o Mikael Melo, Mikael com K, né? Não, né, Mika? Não é? Não. Eu sou mais bonzinho que a Carol com K, tá? Fique claro. Eu dei a deixa pra ele falar isso, porque é isso, gente. Não esqueça, Mikael com K, e agora vem spoilers que não tem K. Isso aí. The idiot's in control. Bora então falar desse episódio. Agora então vamos aprofundar aqui a nossa análise, falando de alguns pontos centrais, né, desse quinto capítulo, penúltimo capítulo de O Cavaleiro da Lua. E eu começo perguntando pro Mika, que a gente viu ali, né, no início do episódio de novo, né, o Mark Spector meio que confundindo se é real, o que é real, o que não é real, né? Ele tá com aquela confusão na cabeça dele. O final do quarto episódio nos deixa tão confusos quanto o próprio protagonista, né? De que, cara, o que tá acontecendo, né? Ele foi parar dentro do manicômio do nada. E esse início do episódio, né? A transição de cenas que a gente vê nesse episódio, até também aquela interação com o hipopótamo ali, né? Que é a Taurete, a deusa, né? Tueris, tem a deusa, né? A deusa do renascimento, né? Que tá ali. A gente pega e pensa assim, que de fato aquilo ali é a doideira que é a cabeça do Mark Spector, né? O que a gente já achava, né? O que a gente já tinha uma certa desconfiança que poderia ser que ele estivesse alucinando, né? Sim, ele não estava alucinando, mas ele estava na vida pós a morte ou a vida antes da chegada ao fim, né? Então, tipo assim, ele estava no caminho pro fim, né? Então ali era isso, né? Aquele barco ali, né? Fazendo aquela passagem dos mortos, né? E a figura da deusa que estava ali, né? É quem fazia o julgamento, né? É meio que um julgamento, né? Colocava na balança se tu precisava. Juízo final. Se tu merecia ou não, né? Se tu vai pros campos lá dourados, né? O vulgo céu, ou se tu vai ser jogado no mar dos mortos lá, né? Pra virar areia lá, né? Com aquelas outras almas que estão lá. Mas até vou tocar num ponto aqui que tu falou no primeiro bloco, de CGI, né? Efeitos especiais. O que tu achou dos efeitos desse episódio? Que, na minha opinião, eu senti uma baita diferença. Que, assim, não julguei os efeitos anteriores, porque concordo com o Mika. E é muito diferente a gente ter efeitos para um filme do que para uma série. Mas eu sinto que aqui tava melhor. Mas o que tu achou de como é que foi colocado esse mundo, né? Graficamente. Mas também essa confusão que a gente estava ali inserido, né? Eu acho que graficamente não ficou devendo nada pra filmes, assim. Eu acho que, tipo, tava a parte do barco lá muito bem feita, assim. A própria hipopótama, né? Eu acho que ela tava, né? Muito bem feita, né? Tá, não dá pra... É um negócio com corpo de gente e cabeça de hipopótamo. Real não vai ser, então, né? Tá muito bem feito, tem textura, tem tudo mais. Tá muito bem executado, assim. E a confusão mental, eu acho que eu me sinto confuso junto com ele, às vezes, porque eu acho que pra gente que tá assistindo também é difícil saber o que é real, o que não é real, onde que ele tá, pra onde que ele vai, né? Às vezes você para assim pra pensar, porque... E eu acho que a montagem da série é muito bem feita, assim. A forma como as cenas uma deixa pra outra, né? E aí ficou aquele espiral que ele ia e voltava ali pro consultório, pro psiquiatra, que é o vilão. É difícil você também entender, né, o que tá acontecendo, assim. E o agravante, entre aspas, desse episódio é que tinha os flashbacks, né? Então é muito legal
de você conhecer esse passado dele e entender por que que ele age da forma que age, né? Verdade. Fica muito claro e acho que um motivo muito plausível para que tenha acontecido com ele, né? Porque não é uma coisa muito fácil, né? O que ele passou. E aí eu acho que isso é muito bem trabalhado, assim, na minha visão, claro, né? E aí mas eu ainda eu fiquei assim, gente, tipo assim, o que tá acontecendo aqui? Tipo, né? É difícil, tá? Ele morreu? Ele não morreu? Onde que ele... Tipo assim, eu acho que até agora eu tô pensando o sabe, interpretando de maneiras diferentes o que aconteceu. O que eu acho ótimo, né? Que não gosto de nada óbvio, assim. É legal isso de você parar pra pensar, analisar, etc. e tal. Pegando o que o Mika falou, né? É um episódio que foca muito na origem do personagem, né? Não só do Cavaleiro da Lua, mas a história de vida do Mark Spector, né? Nos faz entender muitas perguntas, muitas interrogações que a gente tinha na cabeça quanto à personalidade dele, ou o que de fato acontecia, né? Pra ter essa troca de personalidades ali, né? Que a gente via na série. Como é que isso surgiu? Né? Porque imagina, a gente já está no 5º episódio. Foi só aqui, né, que a gente teve uma explicação de origem. A série conseguiu andar até o 5º episódio, até o seu penúltimo episódio, sem explicar de onde veio, do que se alimenta, né? Sim, sim. Né? Então, Para onde vai? Para onde vai, exato. E eu acho que a forma como eles fizeram isso, linkando a origem / passado do personagem a balança, né? A balança do julgamento final lá, deu uma importância para a origem, sabe? Porque tu explica a Com origem certeza. e tu coloca uma importância nisso, sabe? Tu traz um ponto novo para a história ali. E até a gente também tocou bastante nisso, né? Que a gente comentou que é um episódio triste, porque a gente de fato vê muitos traumas do Mark Spector, né? A gente se aprofunda na vida dele, no passado dele como mercenário. Então até tem uma cena ali que a gente vai numa sala e vê todas as pessoas mortas ali, como se fossem zumbis, assim, né? Porque são de fato as pessoas que ele matou. E até ele fala o Steven, na verdade, tem essa... Eu adorei isso também, né? Porque ali tá uns dois. Então tá um olhando pro outro, um falando com o outro. Então essa troca, essas interações entre eles, diferente daquela legal. coisa que a gente vê de reflexo, né? De estar dentro da cabeça, eu também achei muito massa, muito massa. E aí vem um ponto, até ia perguntar pro Mika se ele tinha se ligado nisso, de que quando eles estão naquela sala dos mortos, tem uma criança ali. Uma criança viva. E aí Verdade. essa criança viva faz com que o Steven Grant vá atrás dessa criança viva e vá para uma outra sala, e até o Mark fala que não quer que ele veja o que aconteceu e tal. E aí, meu caro Mika, por que a criança estava viva na sala dos mortos? Porque o Mark Spector, na cabeça dele, ele tinha matado aquela criança, que ainda não falamos quem é. Mas você que está ouvindo já sabe quem é, né? Então, é o irmão do Mark Spector, né? O irmão do Mark Spector, ele só abrindo um parênteses aqui rapidinho, quando eles eram crianças, eles vão para uma caverna, aí um dia lá tá chovendo, aí começa a encher d'água a caverna, o Mark Spector consegue sair, o irmão dele não consegue sair. E aí isso é o que quebra toda a infância e crescimento do Mark Spector, porque É o estopim, né? é o estopim, exato. É o estopim, assim, pra quebrar a família dele, porque o pai, querendo ou não, o pai dele é um bananão, né? Bota o pai dele ali em uma batata, é a mesma coisa, porque A mesma coisa. né? A mãe dele tava ali surtada, tava ali, tipo, precisando de ajuda, precisando de ajuda profissional, não ajuda, tipo, Sim. né? Ajuda profissional, pô, passou a vida inteira meio que culpando o filho, castigando o filho, e isso né, criou um reflexo na personalidade do Mark. E a partir desses traumas da infância, que o Mark criou o Steven Grant. E daí a gente vê a origem do Steven Grant, né? Que é com um filme que ele via lá com o irmão dele, né? Um filme de aventura, tipo estilo Indiana Jones, assim e tal. Eu achei genial toda essa costura que a série deu. Muito bom. Também Né? gostei bastante. Porque é bem plausível, ainda mais quando você tá falando de uma criança, que é a criança que imaginou aquilo ali. E é interessante como até as memórias são separadas. É tipo,
tipo Severance, assim, né? Tipo, É verdade. cada personalidade tem algumas memórias, então um não lembrava porque tava, né, na pele do outro, assim. E o que eu, até fazendo um adendo aqui, que eu achei muito legal, claro, esse episódio eles estavam, né, em corpos separados, entre aspas, mas a solução de se olhar, conversar no reflexo eu achei muito boa, assim, eu achei eu achei diferente, pelo menos, assim, achei bem legal. E nesse episódio, assim, foi muito legal ter, porque daí fica mais contrastante ainda os dois juntos, né, então isso tava muito bom, assim, tava muito bom. E eu achei a justificativa que foi dada, achei muito boa. Eu não sei se na origem dos quadrinhos é assim, então, mas essa da série ficou muito, muito bem feita mesmo. A construção da cena e tudo. E ali é uma mãe que, tipo, a cena fica até assim de culpar a mãe, mas é porque a mãe, na verdade, passou por um processo de luto que não foi curado, né? Então, talvez uma falta desse pai ali, de pegar junto, etc e tal. Então, ela acabou descontando toda essa energia negativa no filho que era uma criança, né? Tipo, aconteceu, ele não queria matar o irmão, né? Então. Exato. Até tem, acho que tem algum momento do episódio que acho que o Steven fala isso pro Mark, né? De que tu era só uma criança, cara. Não foi, tu não matou teu irmão, foi um acidente. E aí vem o plot que eu tava tocando no fim, eu abri um parênteses. Eu sou assim, gente. Quem escuta o podcast sabe, quem não escuta, eu sou assim. Eu abro um parênteses, e aí quando vê, eu puxei o assunto para um outro lado e eu não terminei aquilo que eu tava falando. Porque assim, o irmão dele, do Mark Spector, aparece vivo na Sala dos Mortos, porque o Mark Spector, na consciência dele, ele acha que matou o irmão, mas ele não matou. Por isso que o irmão dele tava vivo ali. Não tava com aquele estilo zumbi ali, né? Que nem os outros estavam. E um outro easter egg que tem no episódio é quando o Stephen Grant acessa a memória da infância, que eles estão, acho que tipo num churrasco ali de família, sei lá o que é aquilo ali, eu acho que estão fazendo umas coisas pra um almoço em família, né? O irmão do Mark Spector, ele tá pintando um peixinho dourado. Ele tá pintando um peixinho dourado na folha ali, naquela folhinha, e o peixinho tem somente uma barbatana. Até eu acho que o próprio Mark brinca com o irmão dele e fala assim, olha, ele fez um peixe só com uma barbatana e tal. Então até explica o porquê o Stephen Grant tinha um peixinho dourado de uma barbatana só, né? Então é muito louco os paralelos que a série dá, as voltas que a série dá, e consegue se conectar, assim, eu acho que sensacional, né? É muito louco. Fazem. Nossa, total. Mas assim, fica pirando. Nossa, demais. A série é uma loucura. É uma loucura. A gente tá de fato tão louco quanto o próprio protagonista, né? Mas assim, Mika, tem um fato, não sei se tu sabe, né? Se tu chegou a dar uma pesquisada sobre o personagem, né? Antes da série, de que nos quadrinhos ele tem 3 personalidades. Ele é de fato o Mark Spector, ele tem o Stephen Grant e ele tem o Jake também, que a gente citou aqui. Que é o que já apareceu, né? O Jake apareceu subentendido, né? Tipo, porque o Jake. Sim. Porque o Jake, digamos assim, é a personalidade violenta dele. E até tá em aberto isso na série. Eu acho, daí é um achismo meu, eu, Rodrigo, acho. O Jake existir na série quebra toda a ideia de balança que tinha né? Porque no final do episódio, agora vamos, né, comentar dessa parte. No final do episódio tem a cena ali que os mortos começam a subir no navio, já que eles não conseguiram equilibrar a balança, né? E aí tentam puxar o Mark Spector para as areias, né? O Mark Spector e o Stephen Grant, né? Os dois acabariam indo para as areias lá dos mortos lá. O Stephen Grant tem uma cena muito fofa, assim, fofa entre aspas, né? Porque ele tem aquela ideia assim de, cara, se tu consegue bater neles, se tu tem coragem, eu sou tu, então eu também tenho coragem. Então ele vai pra cima também dos mortos ali e começa a tentar ajudar o Mark. Mas acontece que ele acaba caindo na areia. Ele cai na areia, fica pra trás, acaba ali, né, petrificado nas areias dos mortos ali.
Será que eternamente? Fica o questionamento. Aí fica o questionamento, né? Aí são duas coisas. Será que ele morreu de fato? Morreu a personalidade dele e nunca mais veremos Steven Grant? E, ponto 2, se o Jake existe na série, como é que a balança se equilibrou? Entende? Pois é, porque não faria sentido, né? Não faria sentido, porque só faria sentido se a balança equilibrou porque ele eliminou o caos que existe dentro dele. O caos seria ele se entender com o passado dele, que aconteceu, check, e ele, né, parar de se conflitar com o Steven Grant. Porque o Steven, pra mim, é a única, eu tô tentando achar uma explicação pra série colocar o Jake aqui. É que o Steven e o Mark, eles têm esse conflito de que um fica brigando com o outro. Não, o corpo é meu, o corpo é teu, o corpo é meu, o corpo é teu. Quem assume, né? Ninguém assume. E eles não sabem do Jake. Então, como eles não sabem, se o Jake existe e eles não sabem do Jake, então não existe um conflito, não existe um caos dentro deles. Porque eles não sabem que existe uma terceira personalidade. Só existe o caos ali dentro porque... Mas aí é muita viagem minha também, né? Você que está nos ouvindo. Não, mas acho que foi no primeiro que eu subentendi que era. Acho que foi no primeiro, não foi? Que teve uma cena bem mais violenta, mas que não apareceu tanto, assim. Eu não lembro agora, na verdade. Se era no primeiro ou no segundo que eu fiquei... Então... Foi no primeiro tem aquela cena com o Escaravelho ali, né? Que aí ele troca de personalidade e aparece com o Escaravelho cheio de sangue, né? Aí essa troca de personalidades, a gente... ali é o Mark Spector. Ali é o Mark Spector. Deu pra entender que é o Mark Spector. Mas eu digo... Tem aquela cena no Egito... Que eles estão lá no Egito e aí eles ficam trocando de personalidade e aí um fala que o outro matou e não foi o outro que matou, sabe? Verdade. Ali, acho que é o terceiro episódio ou é o terceiro. Que aí fica aquela dúvida assim de, mas como assim? O que tá acontecendo, sabe? Ficou realmente, mas não tá claro ainda, né? Não tá claro. E aquela coisa, né? A gente tem aí... estamos indo para o último episódio da série. Tem muita coisa ainda, muitas interrogações na nossa cabeça. Tu acha assim, Mika, para finalizar aqui, o que tu acha que é essencial para esse último episódio? Que assim, eu sei que a gente sabe que ele tem que explorar muita coisa ainda, né? Ou finalizar muitas pontas soltas. Mas pensando assim, como se for de fato uma minissérie e não veremos mais... eu acredito que veremos, tá? Veremos o Cavaleiro da Lua de novo. Ele vai participar de alguma outra coisa. Mas ele não vai ter uma série ou um filme para destaque dele, né? A série dele é isso aqui, a princípio. Que é essencial aqui, que não pode faltar nesse último episódio. Não, eu queria que explicassem um pouco melhor a relação dele com o vilão. Tipo assim, mais expostas sobre quem é essa pessoa. Porque algumas coisas já foram pinceladas, mas eu ainda me sinto um pouco... viajando algumas coisas, eu acho que poderia explicar melhor, né, em termos de intenção, quem é, para onde vai, né, aquela coisa Globo Repórter, assim. E eu acho que, eu tô muito curioso para ver o fim daquela jornada ali, onde que ele vai chegar ali agora, né, e tal. Fica difícil, assim, se pontuar, porque eu me sinto tanto como se eu estivesse no meio de uma jornada, tipo, eu me sinto no meio, assim. Que eu não sei, porque tiveram muitas emoções nesse episódio, né? Mas pra mim não apareceu ainda aquele pré-season finale, né? Porque o pré-season finale te entrega algumas coisas, mas eu ainda fiquei meio assim, né? Mas o ponto principal pra mim é a questão do vilão mesmo, assim, de trazer essas explicações. E até do próprio Mark se entender, né? Tipo assim... em termos de propósito, eu acho, sabe? O propósito dele como herói, eu acho que isso é importante, assim, de firmar, de cravar, que eu acho que na minha visão não tá bem pontuado ainda. Não, perfeito, concordo contigo. Pra mim, eu espero que feche um pouco feche um pouco da história, sabendo que talvez alguma coisa fique em aberto aí pra ser explorado na parte obscura do MCU, porque a gente vai ter um núcleo mais dark aqui nesse MCU, Ai, sabe? tomara, né? Com o Cavaleiro da Lua, o Cavaleiro da Noite, como é que é? O Blade, né? O Blade. Então a gente vai ter
Eu falei Cavaleiro da Noite, gente, desculpa, é Cavaleiro Negro. Falei Cavaleiro da Noite. Tá Daqui a tudo pouco eu até certo, falo tudo Cavaleiro certo. das Trevas, daqui a pouco fala que vai aparecer o Batman. É. Nossa, mas eu tava vendo eu não tinha assistido os filmes do Blade, os antigos, né? Aham. Eu nunca tinha visto. Fui ver, mas eu fui ver e eu até gostei dos filmes, sabe? É aquela coisa que você tem que gostar, baixar os critérios de algumas coisas, mas o segundo é do Guilherme Del Toro, né? Eu achei muito bom. O segundo é muito legal. E eu fico pensando, cara, como é que a Marvel vai fazer isso? Tipo, porque não é... Tem umas coisas pesadas, assim, sabe? Não, total, né? E fora que vampiro, né? O Blade caça vampiros, vampiros bebem sangue, né? Então, Sim. eu não sei como é que a Marvel vai fazer, porém, a gente já viu que aqui, pelo menos até por Cavaleiro da Lua, que eles conseguem fazer. Tem um sangue ali, né? Tem um. Tu vê um negocinho, uma coisa diferente, né? Tu vê Não, é uma série e não é uma série já com uma noção de não ter um peso maior dramático, eu acho, essa aqui. Eu gostei disso, assim. Não é só piadinha. Não, e dá um spoilerzinho de como é que vai ser essa fase da Marvel, né? Como é que vai ser os filmes desse tipo de personagem, né? É, eu acho que assim, eles têm que ser mais corajosos, né? Porque chegou num ponto que fica muito previsível, né? E eles ainda vão muito pelo safe, né? Vão muito pelo seguro, que eles já sabem fazer, mas eu acho que a gente tá num ponto do cinema de super-heróis que você é obrigado a entregar um material diferente, porque são muitas obras todos os anos. Você tem que ter algum diferencial para você poder fazer sucesso, né? Então eu acho que essas novas produções, tomara, né? Por exemplo, né? O Sam Raimi agora dirigindo O Multiverso da Loucura, que é um diretor muito renomado, e que tem uma visão muito própria, e tem uma veia totalmente ligada ao terror. Não que esse filme vai ser terror, não é isso. Mas é uma pessoa com uma personalidade forte, né? Então que pode trazer esse diferencial. Né? Exato. E que eles explorem mais isso, né? Nas produções futuras. Né? Sim. Saia um pouco da fórmula Marvel de fazer cinema meio óbvio, assim, né? Mas acho que a gente tá indo pra um caminho, assim. A gente tá indo pra um caminho mais diverso nessas características dos filmes e das séries também, né? Mas Sim, eu acredito mesmo. Mas eu falei que pra quem ficasse aqui no final, a gente ia ter uma surpresa. Então, vem aí a surpresa. Ai. O que será? The idiot's in control. Olá, vou passar aqui a minha opinião então aí sobre o quinto e penúltimo episódio de Cavaleiro da Lua. Passei aqui uns 4 episódios, na verdade o primeiro episódio é um episódio que eu curti, eu disse que tinha algumas coisinhas do episódio em si, mas era um episódio bem bacana, um episódio introdutório bem legal. Aí depois nós chegamos, né, ao episódio 2, 3 e 4, que foram episódios que eu já não gostei tanto, acho que é um episódio que deram uma enrolada em vários pontos, episódio que aí sim apresentou algumas coisas que eu não estava curtindo como um todo, principalmente o fato de que o Cavaleiro da Lua e o Senhor da Lua eram os dois personagens, né, apenas travestidos. O Jake, né, a forma como ele estava sendo mencionado e não aparecendo, e vários outros pontos, e como no episódio anterior, né, na cena do final, que eu disse que ela não me convenceu nem um pouco, agora chegamos a este episódio 5. Este sim, eu, Josimar, considero o melhor episódio de todos os 5. Eu acho que todo aquele peso, toda aquela essência da história do Mark, do distúrbio do personagem, né, do peso que isso tem nas costas dele, da construção da persona dele em si, assim também como do próprio Steve, foi entregue aqui. O peso que eu queria desse episódio está aqui. É um episódio que tem uma essência mais dramática, mesmo que a gente tenha pontos ali de comédia, principalmente Catueris, né? A personagem que inclusive no outro eu falei que era Tuat, e aqui a gente viu que a pronúncia correta da personagem, né, da deusa hipopótamo, deusa da fertilidade, é Tueris. Então foi um episódio que eu curti muito, acho que em lhe entregar a forma de abordar o personagem e os problemas que ele tem da forma correta. Além de apresentar um pouco mais da mitologia egípcia e de mostrar pra gente a origem do personagem, né? Como é que Khonshu e Mark se ligaram. A gente tem de fato aqui a origem do Cavaleiro da Lua sendo feita. E aí sim a gente se prepara para um 6º episódio final bombástico, assim. Bombástico. E ao mesmo tempo, né, tem um ponto de que
Esse episódio 5, para mim, deixou ainda mais claro que os episódios 2, 3 e 4 são episódios que encheram linguiça. Porque se a gente pegasse coisas, pontos dos 3 episódios e mesclassem com o episódio 1, esse episódio 5, na verdade, ele seria um episódio 2 e o último seria um 3. Então, meio que contou pra gente que o Cavaleiro da Lua ele caberia até numa minissérie de 3 episódios de 1 hora cada. O Cavaleiro da Lua seria um filme de 3 horas de duração. Ele demonstra que os episódios 2, 3 e 4 eles não têm muito o que somar naquilo que eles querem contar. O episódio 1 sabe fazer isso como introdução e o episódio 5 sabe fazer isso como construção de personagem, como desenvolvimento do mesmo, como desenvolvimento dramático e também com teor cômico, né? De forma mais correta. Ele é mais palpável todo esse teor. E aquilo que não me convenceu no final do episódio 4 de mostrar pra gente que estava assistindo que aquilo tudo era uma mentira, aqui no episódio 5 a gente vê isso de uma forma mais abrangente, porque a gente vê que, na verdade, eles não estavam querendo te convencer que aquilo era uma mentira. Eles estavam, na verdade, querendo te convencer que aquilo é Mark está morto. E aqui a gente está num outro plano, onde ele precisa juntar as peças todas dele mesmo, e que, na verdade, eles... Né, quem precisava ser convencido de que era uma mentira era o Mark, não o público que estava assistindo. Então, aí sim eu comprei mais essa ideia de que ali ele estava numa espécie de limbo, onde ele precisava se encontrar para assim seguir o caminho, né, qual o caminho ele deveria seguir. Então, por isso aí, falei um pouquinho demais, né, eu não consegui aparecer durante o episódio todo, como o próprio Rodrigo já disse, mas eu curti. Então, para mim, esse dos 5 episódios é o melhor episódio de Cavaleiro da Lua. E eu espero que o próximo também o seja, afinal de contas é o último episódio que encerra a série. Então é isso, pessoal. Agradecido. Semana que vem estarei com vocês, Rodrigo e um convidado, pra gente comentar do episódio final de O Cavaleiro da Lua. The idiot's in control. Então eu falei que tinha surpresa aí, nosso querido Josimar, né, não pôde estar aqui hoje na mesa comigo e com o Mika, mas veio aí, trouxe seu ar da graça. A gente tava falando, né, dessas mudanças, a gente falou até que, bem, o último episódio tem muita coisa para entregar. O Mika trouxe também o seu ponto, né, que é essencial para o último episódio. Eu também falei um pouco sobre o que eu acho que é essencial. Semana que vem a gente vai estar aqui de novo analisando o último episódio de Cavaleiro da Lua. Porém, todo caso, você pode ter certeza que esse podcast não vai ter 3 horas, tá? E nem o episódio, nem o último episódio de Cavaleiro da Lua, tá bom? Just bite your feet. Hippopotamus, 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 I'm a hippopotamus. I'm a hippopotamus. I'm fat and dangerous. If you don't understand, I might just bite your